A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante do lançamento é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Aí ele coloca as alternativas aqui para você, então depois da vinheta, resolução. Então, galerinha, para resolver a questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parábola completinha para que a gente possa desenhar aqui o eixo X, exatamente onde está o terreno onde o ponto P ele vai percorrer, e o eixo Y eu vou colocar aqui do lado, justamente para ter essa parábola completinha no meu plano XY, já que o problema falou que essa curva aqui é uma parábola. Então, se é uma parábola, eu sei que ele é do formato y igual a ax ao quadrado mais b vezes o x mais c, sendo que o nosso a e o nosso b e o nosso c são justamente as nossas incógnitas. E esse x e esse y são justamente os valores das coordenadas de cada ponto que a parábola está descrevendo ao longo de sua trajetória. E para que a gente possa interpretar certinho as medidas que o exercício deu na prova para você, nós colocamos a parábola no plano cartesiano. Sendo uma parábola, né, o problema já garantiu para gente que a curva possui um eixo de simetria vertical. Ele inclusive se no enunciado. Você só precisa entender que essa curva, portanto, possui um espelho aqui no meio. Isso significa que tudo que acontece desse lado do espelho é o que acontece desse lado também. Esse espelho é conhecido como eixo de simetria vertical. O problema falou que do instante do seu lançamento ao pé do penhasco aqui, até, galera, o ponto onde ele caiu, não esquece, galera, que a gente está falando do deslocamento do ponto P aqui embaixo. Esse deslocamento do projétil, galera, ele falou que equivale a 30 metros, ou seja, daqui até aqui é 30 metros. E também ele falou que ele levou 10 metros, ou seja, daqui até aqui, P percorreu 10 metros desde o instante em que ele foi lançado até esse pico aqui, também conhecido como vértice da parábola. Ora, se daqui até aqui ele percorreu 30 metros e se daqui até aqui ele percorreu 10 metros, então daqui até aqui, né, galera, ele vai percorrer 20 metros. 20 metros vai ser a distância que ele vai percorrer desde o instante em que ele atinge a altura máxima, ou seja, o vértice da parábola, até ele cair no chão. Daqui até aqui, portanto, então são 20 metros. Porque justamente 20 mais esse 10 aqui dá esse 30 aqui. Ora, como o problema garantiu que esse cara aqui é um eixo de simetria, ou seja, ele é um espelho, então nós temos 20 metros, adivinha, galera, daqui até aqui também, porque justamente esse cara aqui, ele é um espelho, pessoal. Então, se nós temos 20 metros daqui até aqui, então nós teremos 20 metros daqui até aqui também. Tudo que acontece para cá tem que acontecer para cá também. Então nós podemos colocar algumas medidas fornecidas pelo enunciado justamente aqui nas coordenadas, no eixo X e no eixo Y. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, se esse cara aqui é a origem, que nós vamos chamar de zero, então este ponto aqui, na altura máxima da parábola, na altura máxima da trajetória do projétil, o valor do P, ou seja, o valor da distância horizontal aqui no X, vai ser exatamente 20, porque é a distância daqui até aqui que vale 20. Então o valor deste ponto vai ser 20, galera. O ponto da altura máxima da parábola, que o exercício falou que isso acontece quando a trajetória alcança 200 metros aqui com relação ao terreno, onde está justamente a origem do eixo X colocada aqui no nível do terreno, e o eixo Y justamente serve para medir a altura de cada ponto da parábola. E neste ponto nós temos o ponto
20, 200. Mas por que eu estou interessado em determinar pontos na parábola? Porque justamente A, B e C são as minhas incógnitas, 3 incógnitas, portanto eu preciso de 3 equações. Ou seja, nós precisamos de 3 pontos. Para que a gente possa montar, galera, um sistema, e resolvendo esse sistema, nós temos o valor de A, B e C, nós vamos ter a equação da parábola, e aí a gente substitui o valor da altura que essa parábola tem quando x, galera, vale 10 metros, pessoal. Por que 10 metros? Porque de acordo com o enunciado, isso aqui vale 10, aqui vale 30, portanto isso é 20. Pelo eixo de simetria, se isso é 20, isso daqui vai valer 20. E se nós temos 20 e aqui 10, então aqui vai valer 10, que é justamente a distância da origem dos eixos até o ponto de lançamento. E esse ponto é justamente a pergunta da questão. O segundo ponto que nós vamos considerar é justamente esse ponto onde o projétil cai, e ele cai exatamente aqui na posição 40, aqui no eixo X, e esse ponto nós sabemos que é exatamente o nosso 40, 0. E o terceiro ponto é justamente o ponto 0, 0, da origem onde a parábola também passa. Agora nós vamos resolver o nosso sistema, galera. Ponto a ponto. Primeiro esse ponto aqui, galera. Quando o X vale 20, o Y vale 200. Substituindo aqui na equação da parábola, nós temos então 200, que é o valor do y, isso vai ser igual a que é a nossa incógnita, vezes 20 ao quadrado, que é 400, mais 20 vezes o b, mais o nosso c. Agora nós vamos substituir esse segundo ponto aqui. Nós temos então, quando o x vale 40, o y vale 0. Portanto, o y vale 0. Isso vai ser a vezes 40 ao quadrado, portanto 1600, mais 40b, né, por causa do px, mais o nosso c. E por último, ponto 0, 0. Y é 0, isso vai ser igual a vezes 0 ao quadrado, que é 0 mesmo, porque o x aqui vale 0, então b vezes x vai ser b vezes 0, mais o c. O c nesse exercício vale 0. Claro, ele passa aqui pela origem. Então, se o c é 0, a gente considera o seguinte: isso daqui vou apagar porque é 0, e isso daqui também vou apagar porque é 0. Justamente porque o nosso c é 0. Então, vamos trabalhar com esse sistema aqui, bem mais simples, 2 equações, 2 incógnitas. Ah, então só precisava de 10 pontos. Não, é terceiro ponto, esse ponto aqui mesmo. E falando em 0, nós podemos simplificar aqui o 0 de cada um desses termos da equação de cima. Dividir por 10 em cima, dividir por 10 embaixo também. Para simplificar uma equação, basta manter a balança equilibrada, aula de equação do canal. Dá para simplificar mais ainda, dá para simplificar todo mundo aqui por 2. Ou seja, esse 2 vai embora, vai ficar 1 mesmo. O 40, por sua vez, vai ficar 20, e 20, por sua vez, vai ficar 10. E na equação de baixo dá para simplificar todo mundo por 4. Portanto, esse 4 vai ficar 1 e o 160 dividido por 4 vai ficar 40. Então, finalmente, a equação de cima a gente dividiu por 20 e a equação de baixo a gente dividiu por 40. Então, resolvendo esse sistema, eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Então, esse b ele vai embora, né? 1b menos 1b é 0b mesmo. E 40a menos 20a vai ficar 20a, e 20a vai ser igual a menos 10, que é exatamente 0 menos 10, a equação de baixo menos a equação de cima. Portanto, o a simplificou aqui, 2 passa dividindo, o a é menos meio. Nós estávamos esperando um a negativo, porque justamente essa parábola é uma parábola triste. Uma parábola virada para baixo. Parábola virada para baixo é triste, então o a é negativo. Dessa equação, nós tiramos o seguinte, que o valor do b é exatamente igual a menos 40a, galera. Por quê? Porque é o seguinte, esse 40a passa para o outro lado da equação, fica menos 40a. Ou seja, se o a vale menos meio vezes menos 40, isso costuma dar 20. Portanto, o valor do b é 20. Como nós temos o valor do a, o valor do b e o valor do c, nós conseguimos então escrever a equação dessa curva, dessa parábola. Portanto, vai ser igual a y igual a menos meio de x ao quadrado, que é o nosso ax ao quadrado, mais o bx, portanto 20, já que o b vale 20, portanto 20x, mais o c, que vale 0. Mas esse 0 nem precisa escrever, né, galera? Deixa assim mesmo. A pergunta do exercício é justamente quanto vale o nosso y quando o x vale 10. Qual é a altura aqui do penhasco ou da borda do penhasco onde o projétil foi lançado? É justamente esse y que o problema quer saber. E esse y vai ser justamente o y quando x, galera, vale quanto? Quando x vale 10. Então, substituindo aqui o 10 onde tem x, vai ficar, portanto, menos meio
de 10 ao quadrado, mais 20 vezes o x, portanto, 20 vezes 10. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes menos meio é menos 50, 20 vezes 10 é 200, 200 menos 50 vai dar 150. Então esse y vai ser justamente igual a 150, vai ser a altura aqui do ponto de lançamento da parábola quando o x vale 10. 150 metros é o que está exatamente na alternativa D aí da questão 45 da FUVEST 2015, primeira fase. Então aí, galera, parece aí uma questão de lançamento oblíquo, mas é uma questão puramente de matemática. Você precisa interpretar direitinho o enunciado junto com seu conhecimento sobre a parábola, um detalhe sutil do conhecimento que é justamente esse espelho. Então espero aí que você tenha gostado da resolução aí do Aulas a Mais. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, por favor. Inscreva-se no canal, curta aí a nossa página no Facebook. Então é isso aí, galera. Até mais. Falou!